Pessoal aqui do YouTube, Artista ou Autista, Se Olhar Diz, e também temos o Adaptar para Vencer no YouTube. Vamos colocar a realidade dos aprendizes aqui, que são, eu chamei de aprendizes da atualidade, né? E eu coloquei também dentro do caminho construtivo da inclusão, que eu coloquei como arquitetos da inclusão. Aqui no Adaptar para Vencer também, nós temos no YouTube várias atividades com o meu filho nível 3 de suporte com deficiência intelectual grave. Por que eu trago o Biel desde o início? Para a gente poder entender a questão do autismo, as dificuldades, os desafios que temos e as atividades que são importantes para o seu cotidiano, seu dia a dia. Gente, eu trago educação, cultura e diversidade. Eu falei um pouquinho lá no Artista ou Autista. Estou trazendo aqui no YouTube instrumento de transformação para educação, renovação, invenção e transformação. Só para alinhar a diversidade também dentro da origem africana e da origem dos povos indígenas, né? Como a gente tem o exemplo da mandioca, é um lugar, na cultura de outro lugar se fala aipim, e assim vai, né? Macaxeira. Então a gente tem a sociedade própria de acordo com a evolução, mas nós temos que entender esse compromisso. E aí eu trouxe essa fala, sobretudo, da própria evolução humana, questões sociais como minorias, periferias e religiosidade. Por exemplo, até hoje eu vejo que nas igrejas que eu fui tem a dificuldade de colocar o Biel muitas vezes na escolinha dominical, porém, quando acontece essa adaptação, muitas das vezes a gente não consegue permanecer, porque muitas vezes o Biel não consegue ficar em outros movimentos, né? Mas mesmo assim a gente continua acreditando que essa inclusão pode chegar nessa parte da transformação. Por isso que eu vou trazer também o evangelizar incluindo, né? Minorias, periferias e religiosidade. Reconhecer o conceito da periferia. O menino, por exemplo, eu dei um exemplo, que limpa o carro, ele estuda, ele tem oportunidade de estudo. O que engraxa sapato, tínhamos muito, né, esse exemplo. Ele estuda, ele consegue estudar, ele tem acesso à casa dele, à escola, é perto. O da zona rural também é perto, ele tem que andar muito para chegar. Será que ele consegue chegar no horário? Aqueles que têm dificuldade na zona rural. E também a gente tem aí a ponta do iceberg, que são muitas crianças fora do contexto escolar. Então, não estou falando só de pessoas com autismo, estou falando no nível geral, de forma geral. Escola, espaço, superação e preconceitos. A identidade dessa criança, a vida de comunidade, a vida de integração, a construção de conhecimentos e o mediador para fazer essa ponte para que essa criança esteja incluída não só na parte educacional, como também na parte de saúde. A família está sendo vista, estão fazendo exames, estão sendo cuidadas, estão tendo autocuidado com a água que bebe, com o saneamento básico dessa família, com tudo que envolve questões culturais e também de saúde, né? Valores, conflitos que devem ser mediados. Principalmente o professor já é uma ponte para que tudo isso aconteça. A gente está falando de aprendizes inclusivos. A gente está trazendo aqui vocês como arquitetos da inclusão. Quando aí, arquitetos da inclusão, nós estamos tendo essa crescente dentro do diálogo que a gente tanto quer para nossas vidas, a superação do medo, das vivências, dos assuntos que temos como polêmica, política, religião e o conceito geral entre raça, gênero e classes sociais. Alinhando tudo que eu falei lá no Artista Autista, dentro dessas políticas públicas educacionais, existem essa sequência de aprendizagem de experiências? A visão pautada nessa história são de pessoas como você, arquiteto da inclusão. Aqui no Artista ou Autista, ou no Adaptar para Vencer, nós temos que pensar que você faz parte dessa história. Você tem um papel importante, como aqui, protagonista dessa história aqui do artista autista. Coloque aí nos comentários como é para você a prática educativa, como é a tentativa de ilustrar essa mediação para que esse aluno esteja incluído e inserido dentro das configurações sociais igualitária e caminho para a equidade.
história de comunidade, grupos étnicos e também que formam raízes, né? Como é que é essa história dentro da inclusão? Coloca aqui para mim. Como faz parte o seu filho ele é incluído? Quais são as dificuldades, mesmo você não tendo filho, com a relação que você escuta da inclusão? Coloca aqui para mim nos comentários. Presença cultural, desafios, história dos alunos e suas famílias, políticas públicas contextualizada, minotoria. Mentoria sobre tudo aquilo que acontece dentro desse processo sistêmico. Estamos falando de ciências humanas, sociologia, educação e nada de unilateral, hein? Unilateral é aqueles que fazem o seu próprio grupo, mas não pertencem ao coletivo. Eles falam só sobre eles mesmos. Mas vamos falar de forma coletiva? O que é mobilização para que isso aconteça? É que todos possam estar no pertencimento. E aí, entra uma frase muito importante dentro dessa classe operária, né? É emblemática. Periferia, ela quando fala das questões do funk, ela fala da questão da negação. O funk se originou nos Estados Unidos, da batida do jazz, aonde veio para a periferia do nosso Brasil e hoje faz parte da nossa cultura, o funk, mas veio dos Estados Unidos. Então a gente tem uma questão cultural também aqui, o rap da felicidade, né? As questões que surgem em 1960, 70 e agora recentemente. Mas nos anos 80 foi aonde o trabalhador, né, colocou a sua voz através do funk. Era só mais o Silva, tem esse funk, né? Mas era pai de família. Eu lavava, passava e você não dava valor. Um funk que fala justamente sobre a violência da mulher. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Então, a gente tem aí vários pesquisadores dentro do campo da música, aonde nós falamos de segregação de um grupo, mas a gente sabe que temos que respeitar a religiosidade de cada um, a forma de pensar de cada um, seja a crença, seja de forma diferente, mas ter uma consciência de lugar pela construção de políticas públicas inclusivas. Direitos à creche vieram das mulheres negras que tinham que trabalhar e deixar seus filhos na creche, por isso que veio esse movimento. E aí a gente fala da diversidade. Gostou do conteúdo? De compreender as peculiaridades dos sujeitos, ações educativas. Fala aí para mim, o que você acha da educação no Brasil? Coloca aqui nos comentários do Artista Autista e também lá no Adaptar para Vencer a Inclusão. Muito obrigado pela sua participação nos dois perfis. É muito importante para a nossa construção. Curta, comente e compartilhe. Ana Cláudia Lopes, mãe educadora, escritora, palestrante, professora e também na área de letras, tradutora e também eu faço parte hoje dos estudos do Aprendiz da Atualidade junto com você na psicopedagogia, na Estácio. Eu fico muito feliz de estar aqui passando esse conteúdo para você com tanta grandeza e espero que você goste e faça parte da nossa história aqui no YouTube. Curta, comente e compartilhe.